Cultura FEPAC 2020. Olá, meu nome é Letícia Sartório, eu sou uma artista e comunicadora nascida e criada em Terra Sem Limites e eu tô aqui para debater um pouco com vocês sobre zines, colagens e comunicação radical no universo 014. Para começar, vamos contextualizar exatamente o que são zines, o que é colagem e como que isso se enquadra em comunicação radical. Para amarrar tudo isso, a gente vai discutir como é que 014 e Bauru vão se encontrar dentro desse território. Zines são um tipo de publicação autoral de baixo custo. Na sua essência, elas vão trazer a possibilidade de disseminar conteúdos culturais, jornalísticos, poéticos e o que mais você quiser debater de uma maneira barata e acessível. Elas vão beber muito bem na filosofia do faça você mesmo do movimento punk e das lutas políticas do século XX e XXI. Juntando tudo isso num conceito, a zine é, portanto, uma plataforma, uma publicação que se enquadra enquanto veículo de comunicação radical e alternativa. Mas afinal de contas, do que se trata a comunicação radical? O conceito que eu vou desenvolver aqui é aquele criado pelo pesquisador John Downie no seu livro Rebeldia nas Comunicações e Movimentos Sociais. Elas vão ser aquelas mídias que buscam romper com as regras pré-estabelecidas da sociedade. Elas vão ser produzidas por agentes que entendem que a estrutura política e econômica do mundo deve e necessita ser transformada. Não que essa comunicação vá acontecer exatamente quando da publicação dessas mídias, mas até que ela seja possível, esses veículos têm como missão manter e aprofundar a discussão e a visão de que há sim uma possibilidade de mudança no mundo. A mídia radical vai servir geral a dois propósitos. No plano vertical, expressar a oposição direta à estrutura de poder político pelos segmentos subalternos. E no plano horizontal, expressar a solidariedade às ações políticas dos demais segmentos subalternos, em conflito que vão estar em poder político, econômico e social. A mídia radical é, portanto, uma possibilidade de resistência à sociedade capitalista e ao poder hegemônico. Ok, mas a gente está trabalhando com mais um conceito aqui. Hegemônico, hegemonia, poder hegemônica. O que exatamente eu quero dizer? Eu vou trabalhar com a ideia do filósofo marxista Antônio Gramsci. Para entender esses conceitos, a melhor coisa não é ficar se martirizando e tentando decorar exatamente o que eles significam, mas saber onde você pode procurar para conceitualizar essas ideias. Um desses locais de procura é o livro Dicionário de Política, que você acha na íntegra online e onde você pode encontrar resumos para diversos temas e conceitos utilizados nesse vídeo. Bom, vamos lá, poder hegemônico. Para o Gramsci, a hegemonia, ou poder hegemônico, é a capacidade de direção que a classe dominante tem em se estabelecer como guia legítimo da sociedade e passar a ser aceita como classe dirigente por todo o resto da comunidade que vai agir de maneira passível frente às políticas e metas impostas sobre a vida social, econômica e cultural de um país. Gramsci vai falar também que o poder das classes dominantes sobre os trabalhadores e todas as demais classes dominadas, através de mecanismos como racismo, machismo, LGBTfobia e tudo mais, não se dá somente por essa classe deter o controle dos mecanismos de repressão do Estado, como o Exército ou a Polícia Militar, mas também pelos mecanismos de controle do sistema, como o aparato educacional, religioso e o que interessa exatamente aqui pra gente, o de comunicação. A camada dominante, portanto, vai utilizar essa influência cultural e comunicacional para assegurar o domínio ideológico e a percepção da realidade das demais camadas sociais. Eles vão, através desse controle político, cultural e comunicacional, estabelecer para os demais grupos e camadas exploradas que não há uma possibilidade de mudança e fazer com que esses grupos se inibam e pensem que uma mudança da realidade é completamente impossível. Downie também analisa as práticas de autogestão da mídia radical. O conceito proposto pelo anarquismo clássico e defendido pelas expressões contemporâneas vão colocar que essas práticas libertárias e de construção são necessárias no momento histórico presente e não simplesmente pensar que elas são uma possibilidade numa situação de transformação social futura e utópica. A construção dessas práticas coletivas enfatiza a necessidade de construir laços de solidariedade e de cooperação entre as classes dominadas pelo poder hegemônico. Bom, voltando um pouco para as teorias de Gramsci, o poder hegemônico vai atuar diretamente nos meios de comunicação e, portanto, vão utilizar do campo cultural para persuadir os grupos dominados. É através dos veículos de grande mídia, com escala nacional, que detêm meios de comunicação como TV, livros, revistas, cinema, novelas, dominam a TV aberta e também têm canais fechados. Sou parecido com alguém?
Décio Pinhatari, comunicador e pesquisador brasileiro, em seu ensaio Meio e Massagem de Massa, presente no livro Contra a Comunicação, resgata o pensamento de outro comunicador americano, Marshall McLuhan, quando ele coloca que o meio é a mensagem, ou seja, o meio de comunicação, a plataforma através da qual as pessoas entram em contato com uma determinada informação, é também parte da mensagem em si. O discurso político de uma zine, aqui numa análise de conteúdo das coisas, está presente em cada parte da sua produção, na sua capa, conteúdo gráfico, diagramação, venda e distribuição, e principalmente a presença e produção dessas mídias em espaços de contra-hegemonia, sejam eles atos, batalhas de rima, slam, debate, sindicato, casas e centros culturais e tantos outros espaços. No final das contas, o meio e a estrutura é também a mensagem em si. Bom, mas vamos falar um pouco então sobre essa estrutura ou esse meio. O zineiro, o produtor da zine, pode ser chamado de vários nomes, de autor, de editor, zineiro, designer, poeta, jornalista e muitas outras possibilidades. Mas eu acho que no fundo é necessário encarar ele como um artista e como um comunicador, porque é no meio dessa crise que ele vai se encontrar, na crise artística e comunicacional. Essa crise é velha, antiga, está aí no mundo desde a Revolução Industrial, lá no século XIX, que colocou em xeque o artesanato artístico, aqui pensando na produção única e pessoal da obra de arte, e vai estabelecer, a partir da Revolução Industrial em contrapartida, a produção da arte em larga escala, e da comunicação também. Essa revolução industrial, ou a chegada da burguesia ao poder, vai trazer uma nova ideologia e uma nova análise de realidade para o mundo. Vai trazer organização da luta de classes, novas formas econômicas, sociais e políticas de encarar o nosso mundo e a nossa realidade. Bom, vem a segunda, a terceira revolução industrial, elas passam por nós e vão trazer consigo o aumento da industrialização, novas tecnologias, mas principalmente o avanço técnico, científico e informacional, agora falando do final do século XX e começo do século XXI. Obviamente, a arte, a cultura e os meios de comunicação vão estar no meio dessa briga de poder por controle. De um lado, o poder hegemônico, as classes dominantes tentando influenciar a sua ideologia. Do outro lado, as classes subalternas se organizando de maneira contestadora, aqui num claro exemplo de luta de classes. Mais importante do que cair na lógica da aura da arte ou a importância da alma de uma obra cultural e artística, seja entender que se apropriar dos meios de produção de arte e comunicação em larga escala é extremamente importante para essas classes subalternas, para elas poderem disseminar suas ideias a partir do mundo. Claro que aqui a gente tem que ter a ressalva de que a tiragem de uma zine nunca vai ser comparada com aquela de um jornal de grande escala nacional, mas a reprodução através do xerox, por exemplo, torna sua produção mais acessível para a população, do que, em contrapartida, uma zine completamente manual, feita, costurada, que vai ter uma tiragem de no máximo 10 ou 15 edições. Nesse momento, dá para fazer um paralelo com a crescente apropriação das técnicas de produção musical, por exemplo, por grupos que são historicamente marginalizados, uma vez que programas e equipamentos, ainda que tenham um valor alto hoje em dia, se tornaram muito mais acessíveis do que algumas décadas atrás. Em sua tese, O Território Criativo Subalterno da Música e a Sociedade Mediatizada, o jornalista Solon Neto faz uma análise sobre o impacto que o acesso à produção e à distribuição musical tem em territórios de grupos acêntricos e subalternos. Solon coloca que a horizontalização proporcionada pela popularização impõe uma nova realidade. Bom, diferentes vozes e pensamentos, aqui colocados pelo pesquisador, como a heterogeneidade, ganham força em nosso tempo a partir da horizontalização da produção e da sua distribuição. É nesse momento que os meios subalternos ganham características ainda mais importantes, porque, segundo o pesquisador, socialmente vão ganhar maior proporção e força política. A ideia aqui é que você não só possa escutar uma música produzida pelas grandes produtoras e os grandes artistas de renome internacional e nacional, mas que você pode escutar um som feito por alguém dentro da sua cidade, através de uma produtora independente que fica no seu bairro, por exemplo, e dessa maneira ajudar com a economia criativa da sua cidade, do seu bairro. Subprodutos da discriminação e da segregação social, os territórios criativos subalternos se fortalecem uma vez que as suas ideias passam a circular com menor oposição. Como coloca o pesquisador, não à toa a música compõe um dos espaços mais veementes da economia criativa. Ela é um bem simbólico, imaterial e altamente dependente da criatividade. A sua expressão escapa pelas fissuras da estrutura do Estado. A música, enquanto comunicação, é uma ferramenta para compreender a lógica cultural do território criativo subalterno. Décio Pinhatari, comunicador e um dos criadores da poesia concreta brasileira, coloca no seu ensaio A Vanguarda como Antiliteratura, também presente no livro de comunicação,
que uma obra de arte verdadeiramente nova e inovadora atua no campo da linguagem criativa e é criadora de novas realidades e novas relações conteúdo transferíveis, ou seja, novos processos de conhecimento. Segundo Décio, essa arte nova e inovadora é mais criadora de processos do que produtos acabados em si. A minha tentativa aqui é tentar transferir essa análise para a produção de zines, porque paralela à importância da criação artística do produto em si, são as experimentações de autogestão e de produção solidária que a comunidade de zines desenvolve. Ou seja, a ideia do faça você mesmo, tão cara ao movimento punk, é a tradução fiel da ideia das zines. É possível que você se aproprie das técnicas de produção de zine a partir do momento em que você conheça um artista que faz uma. Você vai colar num lugar, conhecer umas zines, ver uma exposição, ver uma oficina e perceber que você também pode participar desse ecossistema, que você também pode ser um agente de transformação e um comunicador da mídia radical. Outro importante pesquisador dentro desse universo de comunicação radical, underground das zines, é o pesquisador estadunidense Stephen Ducombe. No seu livro Notas do Underground, Zines e a Política da Cultura Alternativa, o Ducombe vai pontuar que toda zine é uma instituição comunitária de si mesma, criando link entre si e entre outras comunidades e indivíduos. Para se aprofundar na história e na criação das zines, eu vou usar como referência o livro Universo Paralelo das Zines, do Márcio Snow. O Márcio vai fazer uma recapitulação sobre todo esse meio de comunicação, linkar redes de produção, coletivos de zine, expandir a história delas no Brasil e, basicamente, funciona como um guia sobre o assunto. Outra referência interessante de publicação nacional está aqui. Bom, agora vamos para a linha do tempo. A história das zines vai começar nos Estados Unidos, linkada principalmente com as produções de ficção científica e de fantasia. Vão ser chamadas de fanzines. Isso logo no começo do século XX, lá pelos anos 20 e 30. São revistas feitas de maneira independente que reúnem histórias, debates, fanfictions, fanarts e quadrinhos, mas voltadas principalmente para esse aspecto da cultura de fandom ou de fã-clube, de uma determinada publicação, seja ela um livro, um filme ou uma série de TV ou de rádio. Lá nos anos 40, com a geração Beat, do Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, toda aquela galera da Rota 66 e esse movimento contracultural, eles vão começar a se organizar e publicar suas poesias e textos de maneira independente. Por escolha? Não. É porque o mercado editorial, que também funciona como uma barreira de poder, de controle da classe dominante, não vai aceitar esse tipo de publicação, essa linguagem, essa experimentação estética. Dessa maneira, a gente cria uma nova possibilidade dentro do universo das zines, que é a publicação autoral e independente. Já nos anos 60, a gente vai ter uma bifurcação dentro da história das zines. De um lado, os HQs ou quadrinhos underground, que vão bater de frente com aqueles quadrinhos mais oficiais, que se tornaram o que hoje a gente conhece como Marvel e DC Comics. Esses quadrinhos vão ganhar força e se espalhar pelos Estados Unidos e fazer várias produções, como, por exemplo, a revista Zap Comics, editada pelo Robert Crumb, que reuniu vários nomes das HQs underground dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, as zines e a cultura são pautados pelos movimentos políticos. Organizações como os Panteras Negras, grupos feministas, organizações estudantis e de lutas pelos direitos civis e trabalhadores encontram nas zines e publicações independentes uma maneira de disseminar suas ideias. E aqui se encontra uma nova lógica dentro do universo das zines, as publicações de cunho político e jornalístico, uma vez que os jornais e veículos de comunicação da grande mídia não têm interesse em dar espaço para organizações políticas de esquerda e de contestação social. Veículos como os The Black Panthers, organizado pelos Panteras Negras, The Realist, The Red Subterranean News, formavam uma rede de contra-informação em solo americano. Eles são veículos de resistência, reivindicação e de debate. Ao mesmo tempo, vão pautar novos debates e a luta por direitos civis e trabalhistas, e também revolucionar a estética e o conteúdo das zines, com novas linguagens, novos debates e discussões e também experimentações gráficas. Com o aumento da violência do Estado durante todos os anos 60, ditaduras que vão explodir pela América Latina, perseguição e criminalização de vários desses movimentos e grupos políticos, as zines e publicações independentes vão sofrer diretamente, com várias publicações sendo extintas e, de uma maneira geral, vai acontecer uma redução nas publicações de zines em solo americano, na América Latina e por todo o mundo. Bom, na segunda metade dos anos 70 e principalmente nos anos 80, as zines vão voltar a se fortalecer e se espalhar de fato pelo resto do mundo e chegar também ao Brasil, especialmente ligadas ao movimento punk, que está desde o seu começo ligado a uma contestação do sistema, a uma revolta e repulsa pela exploração e avanço brutal do neoliberalismo pelo mundo.
Resgatando aqui a ideia de que o meio é a mensagem, precisamos encarar o punk como um gênero musical e uma estética que trazem em sua essência um movimento de organização anticapitalista, antifascista e contra-hegemônico. Ou seja, a sua estética, suas escolhas gráficas, roupas e sonoras são também parte dessa crítica ao sistema. Em 1976, a Sniffing Glue, ou Cheirando Cola, entrou para a história como a primeira zine punk. Mark Perry, um jovem bancário britânico, ficou estressado porque nenhuma revista cultural cobria de fato o movimento punk de maneira intensiva, e cansado da falta de notícias e resenhas específicas, o Mark foi lá e criou sua primeira zine, abrindo assim uma nova história nas zines por todo o mundo. O Mark vai cunhar agora o termo do do it yourself ou do faça você mesmo, porque a partir do momento que a Sniffing Glue começou a circular, as pessoas começaram a cobrar dele mais conteúdo, mais resenhas e coberturas específicas. O que aconteceu foi que ele virou para todos os leitores da Sniffing Glue e falou: bom, você que está lendo a minha zine, você também pode fazer ela. Então pegue a sua ideia, o seu conteúdo e faça você mesmo. E espalhou assim as zines pelo resto do mundo. A partir desse momento, então, as zines vão se tornar a linguagem e a cobertura oficial do movimento punk mundialmente, com resenhas, análises, agendas culturais e discussão que vão debater a política local, internacional e tantos outros temas ligados à cultura e à realidade social. É nesse momento também que vários grupos feministas dentro do movimento punk vão começar a se apropriar da ideia das zines, através de publicações que ficaram conhecidas como Riot Girl Zines, desenvolvendo uma linguagem própria e avançando o debate sobre a presença feminina em espaços culturais, espaços políticos e principalmente reivindicação sobre os direitos das mulheres. Se inicia nesse momento uma nova era dentro da história das zines, que muito influenciadas pelo movimento Dada, vai ter uma linguagem que vai se aproximar mais ou menos do que hoje a gente tem como referência desse tipo de produção. São as letras recortadas, imagens de jornais e principalmente as colagens, que vão se tornar a principal referência gráfica das zines. A transformação de diferentes referências visuais em uma única obra, a ideia por trás do que é colagem, é marcada pelo protesto sociocultural e político desde a sua essência. E vai servir não só como uma crítica ao sistema, mas também como a criação de uma nova estética e forma de comunicação. Bom, mas vamos falar um pouco da nossa realidade. No que diz respeito às zines, colagens e todo tipo de comunicação e arte em solo brasileiro, ou em tantos outros países de terceiro mundo e dentro do sul global, eu vou seguir a deixa do Décio Pinhatari, que em seu livro Contra a Comunicação defende que só se atinge as massas sendo humanamente radical. Daí vem a relação tão próxima da arte Dada com o movimento punk, uma vez que ambos negam a produção artística do poder hegemônico e buscam mais do que um choque, uma nova proposta e linguagem artística e estética. Nessa análise da música e da arte como um processo comunicacional, o jornalista Solon Neto fala na sua tese que a música não é e não deveria jamais ser considerada um processo unicamente estético ou mesmo técnico. É também um processo político que pode revelar aspectos culturais e as dificuldades que certas épocas ou estruturas sociais podem estabelecer. É para nós, o terceiro mundo, de maneira canibal e antropofágica, como coloca o Décio, a necessidade de devorar a radicalidade e devolver ao mundo criações novas e originais. Ainda que o termo zine ou fanzine só seja usado no Brasil a partir dos anos 70, antes disso já se popularizava a produção independente com o termo boletim. Publicações feitas principalmente por estudantes para divulgação de textos ou trabalhos como a ditadura, por exemplo. Mas é de 1965 a publicação que a gente considera a primeira zine brasileira. Editada por Edson Rontani em Piracicaba, interior de São Paulo, a zine Ficção discutia HQs e obras de ficção científica. Em São Paulo, nos anos 70, é formada também a revista Balão, que reuniu grandes nomes do quadrinho brasileiro, como Laerte, Angeli e tantos outros. É durante os anos de chumbo da ditadura empresarial militar brasileira que as zines marcam presença na nossa história. A capa de edição número 6, criada pelo quadrinista Chalberto, foca na realidade política da América Latina, uma deixa para que Luiz G., outro dos fundadores da revista, publicasse a história Nuestras Raíces, ou Nossas Raízes, que abordava o golpe militar no Chile e o assassinato do então presidente Salvador Allende em 1973. Há também, nessa zine, na edição número 6 da Balão, um exercício de experimentação gráfica, uma jam session, de 2 páginas, que reúne quadrinistas envolvidos com a publicação, vários e vários deles. Essa publicação chegou a ter uma tiragem de 2.000 exemplares e reuniu ao longo dos anos cerca de 60 artistas. No decorrer da década de 70, a imprensa alternativa vai se fortalecer e jornais e revistas como Pasquinha, Versus e Ovelha Negra vão surgir por todo o país. Não que elas sejam exatamente consideradas zines, mas elas vão ter uma grande relação com mídia radical e alternativa no país.
No bate-papo Luiz G. e o Humor Gráfico na Ditadura, produzido pelo canal Papo Zine em 2018 e que está disponível na íntegra no YouTube, o quadrinista faz um panorama da atuação das charges durante o período militar e os seus impactos também na atual realidade brasileira. E como que nesse momento a charge começa a ter que ter uma vida própria fora dos meios jornalísticos onde ela nasceu, uma vez que dentro desses espaços da grande mídia vão se tornar redutos de pensamento conservadores e que não abrem espaço para a mídia contestadora. G também vai criticar a falta de organização por parte da esquerda brasileira na produção do que ele chama de uma grande imprensa de massa que possa combater também esse poder hegemônico das grandes mídias. Já nos anos 80, as zines vão se fortalecer no Brasil por conta do movimento punk. Um dos pontapés de largada do movimento foi a zine Manifesto Punk, editada por Jorge Luiz Tatu, skatista e vocalista da banda Coquetel Molotov. A segunda edição da zine, de 1982, traz uma reportagem sobre o primeiro festival punk do Rio de Janeiro, que contou com bandas da capital fluminense e também de São Paulo. Essa edição vai trazer também a declaração do seu editor, que vai dizer o seguinte: o punk só é forte com bastante união, pois forças que conduzem a nação podem acabar conosco facilmente se formos uma minoria. Mas se formos numerosos, unidos e conscientes, conseguiremos incomodá-los assim como uma pedra no sapato. Para saber mais sobre a banda, você pode conferir o documentário disponível no YouTube Punk Molotov, de 1983, ou então acessar a tese da pesquisadora Larissa Tokunaga, Coquetel Molotov contra o Sistema, a construção do arquétipo do sujeito anarcopunk no documentário Punk Molotov, que está disponível online. Pra você o quê? Um lance também que eu quero dar um toque nos punks é que, pô, o movimento punk está muito restrito ao movimento musical. E o movimento político dele tá muito baixo, não tem nenhum. Tá fraco. Pô, tá fraco demais. A gente tem que, pô, nos revolucionar, né? Pô, pra batalhar pelo nosso ideal. Qual é a sua idade? A minha é 15 anos. Você? 18. É nesse momento de fervor do final dos anos 70, começo dos anos 80, que as máquinas de fotocópia, ou de xerox, vão começar a se popularizar no país, tornando possível uma impressão em larga escala de zines. Os anos 90 chegam e eles vão trazer também o começo dos estudos sobre as zines. Então pesquisas, teses, documentários, livros e tudo mais vão começar a se popularizar no país a respeito exatamente dessa técnica de produção de mídia radical. Com a popularização das técnicas e o crescente público, até 1995 as zines vão seguir em auge. Márcio Snow, do livro Universo Paralelo das Zines, vai julgar que é nesse momento que se deu a maior produção de zines no país. No entanto, a partir de 95 a situação muda, porque com a chegada da internet e dos computadores em solo brasileiro, vai acontecer uma grande diferenciação nesse universo. Boa parte desses editores e produtores de zine vão abandonar o meio impresso e passar a experimentar com as produções digitais. É nesse momento também que a gente vai ter outras experimentações e formatos, possibilitados pela apropriação dos meios técnicos, como por exemplo as demozines, talvez uma das precursoras do formato de podcast que a gente tem hoje. Uma espécie de programa de rádio gravado e distribuído em fita cassete, que no Brasil tem como exemplo a World Lost Tape Zine, de Valdir Lima e Ricardo Napalm, ou videozines, como o Arquivo Geral, de José Zinerman Nogueira, que circulava em formato de VHS pelas pessoas. Estamos aqui lançando o primeiro zine punk falado do planeta. Isso mesmo, em cassete. É o Lixeira Humana Audiozine Volume 1. Produção e apresentação José Anarconog Nogueira e Vira, Lixeira Editora aqui do Lixeira Humana. Cadê o Lixeira Humana? Aqui, ó, Lixeira Humana Zine. Já no Maranhão, um dos grandes nomes do underground do universo das zines brasileiras foi Joaci James. Falecido em 2006, o músico, quadrinista e zineiro foi um dos grandes organizadores do movimento underground brasileiro. Através da Associação de Quadrinistas Singular Plural, anteriormente conhecida como Grupo de Risco, Joaci reuniu mais de 25 quadrinistas por edição de zine. Ele manteve contato durante mais de 20 anos com a comunidade underground brasileira e também no exterior. Em uma de suas entrevistas de 2004 para o portal Chronic, Joaci se mostra otimista para o futuro das produções independentes brasileiras, colocando que tem muita gente boa por aí sim, veja os sites, tem coisas sendo bem trabalhadas e produzidas. E indicava publicações nacionais para que você pudesse acompanhar, como a Grafite, de Minas Gerais, Fronte, de São Paulo, Ragu, de Pernambuco e Fúria, lá do Maranhão. Para conhecer um pouco mais a fundo esse universo das zines focadas em HQs brasileira, você pode acessar a tese Panorama dos Quadrinhos Subterrâneos do Brasil, do pesquisador Edgar Silveira Franco, que você acha na íntegra online.
Bom, agora a gente vai entrar na última parte dessa espiral de zines e falar especificamente sobre o território 014 e como é que Bauru se encontra todo nesse universo de comunicação radical, zines e publicação alternativa. Para entender um pouco desse panorama cultural 014, a gente pode encontrar alguns facilitadores na cidade. O fato de Bauru se encontrar no meio do que já foi o maior entroncamento ferroviário da América Latina, ser uma cidade fincada no centro do centro-oeste paulista e posteriormente se tornar um centro universitário e comercial, fez com que ideias, pessoas, debates e, obviamente, a produção cultural se tornasse um forte da cidade ao longo de toda a sua história. Através do artigo Ler, Interpretar e Agir, um círculo de cultura fora do eixo, produzido pelos pesquisadores Juarez Xavier e Patrícia Alves, podemos entender um pouco mais desse panorama do município, quando esses pesquisadores colocam que, abre aspas, a ecologia criativa do município favorece a articulação dos projetos culturais, fecha aspas, o que facilita, segundo os pesquisadores, a consolidação de diversos núcleos de cultura pelo município. Abre aspas de novo. Esses diversos núcleos formam um território criativo, do samba, do hip hop, do teatro, da música independente, do audiovisual e da literatura, fecha aspas. É através de diversos pontos de conexão que eles formam o grande território da economia criativa no município de Bauru, fazendo que a cidade seja um palco de diversos festivais, como, por exemplo, o FACE, Festival de Artes Cênicas da cidade, que ao longo dos anos se tornou um festival internacional. Abriga também a Semana do Hip Hop de Bauru, que é considerado o maior festival gratuito de hip hop da América Latina. E tenha também um Festival Internacional de Bonecos, além de um fortíssimo movimento de arte independente. Um desses espaços de conexão é o Empório Contracultural Extinção Discos e Afins, ou simplesmente Extinção, que é como todo mundo chama o lugar. Voltado para a arte alternativa, o Extinção trabalha com vinis, atua como sebo, como brechó e uma vez por semana, desde 2011, promove o Cine Extinção, um cineclube gratuito que atua para a educação alternativa pelo cinema livre. O curador e responsável pela existência do Extinção é Aranca Riel. Artista e músico, ele também é responsável pela organização de uma zineteca dentro do espaço contracultural, uma biblioteca de zines que está sempre disponível para quem quiser dar uma passada no espaço e conhecer um pouco mais sobre a história das publicações independentes. Membro fundador da banda pós-punk Alto Boneco, Aranha é uma das figuras da cena underground bauruense e por décadas tem aprofundado o debate, fortalecido músicos, comunicadores, zineiros e tantos artistas da cidade sem limites. Na Extinção eu quis aproveitar para reunir também uma mini zineteca com os zines dos anos 90 até agora, um pouco do que eu tenho, do que eu tive de troca, de correspondência com os zines de vários lugares, para concentrar um pouco ali, principalmente mostrar para quem não conhece zines, como eu sempre trabalhei com fanzine e os zines da Alto Boneco também desde os anos 90. De tema variado, mas maioria de arte, assim, de colagens e textos. Então é uma forma de ter um foco ali no centro da cidade, que todo mundo possa conhecer zine, eventualmente fazer o seu. Gosto de qualquer um. Em Bauru, nos últimos anos, do meio dos anos 2000 pra cá, comecei a ver mais fanzines, mais zines em geral, aí, artesanais mesmo, feitos ao estilo atemporal, de fazer na mão, com cola, tesoura, papel e as linguagens digitais juntos também, tudo levado pro computador, cada um com a sua finalidade aí. Mas em shows, em festivais, feira de zine que teve aqui também, eventualmente alguém leva na loja um zine novo também, muito importante. Essa autonomia midiática que o zine promove, chegou bastante gente desses modos aí no circuito underground mesmo. Eu dei uma oficina de zines também em Promissão, em Bauru, faz uns anos, e hoje circula fácil entre bandas e artistas locais, ao alcance de qualquer um. Foi numa dessas conexões possibilitadas pela Extinção que o artista e escritor 014 Gael Gramacho se encontrou no universo das zines. Em uma tarde, em 2016, Gael conheceu o acervo da Zineteca do Extinção, que o levaria a criar suas próprias zines. Mas foi o contato com outros artistas dessa cena que fez com que ele tivesse coragem e começasse de fato a criar sua própria comunicação. Em 2018, quando eu conheci esse ramo das zines também por conta do Extinção, a minha ideia foi criar uma zine específica para retratar esse universo da comunicação radical e underground.
Por isso a minha primeira zine foi voltada especificamente para esse tema, com o primeiro volume, Zines por Quem Faz, que se tornou a introdução desse bate-papo que a gente está tendo agora. O volume 2, Essência Enraizada, foi focado na produção de Gael Gramati. A ideia era comunicar exatamente as ideias de uma pessoa que já trabalhava com zine há alguns anos. Em entrevista para essa zine, o Gael deu a seguinte declaração: quando eu comecei a ver gente da minha idade fazendo zines, pessoas que estão na mesma caminhada, eu me inspirei a produzir também. Foi assim que eu soube que esse era um mecanismo que eu poderia usar para me expressar. Mas Gael ressalta também que conhecer a Ziniteca do Extinção foi o que deu segurança para começar a produzir. Da vontade de falar e botar as coisas para fora do autor, nasceu o projeto literário Ópio, que conta com as zines Senhora, Erótico, Releituras edição 1, 2 e 3 e Erópio. É possível entender o ecossistema da cultura de zines em Bauru através das experiências do Gael. Em 2017, o artista participou do FELELE, a Feira de Leitura e Literatura de Bauru, que conta dentro da sua programação com o FIS, a Feira Interativa de Zines e Afins, organizada pela artista e produtora cultural Mariana Lacava ou Coexistindo Marginal. O FIS chegou em 2019 à sua terceira edição, trazendo artistas da cidade, da região e também de outros estados para o encontro de zineiros em solo bauruense. Dentro da programação do FELELE, aconteceu também uma oficina de zines, mostrando na prática como a comunidade busca passar para frente as suas técnicas de produção. Entre 2018 e 2019, outro evento pesado da cena Underground 014 foram os rolês do Garotas Uivantes, focado no trabalho e nas artes criadas por mulheres. O festival foi fruto do coletivo de mesmo nome e contou com o trabalho de diversas produtoras, como Bárbara Alcântara, Natália Schiavon, Beatriz Fanton, Sara Vitória, Patrícia Domingos e Nicole Rodrigues. As edições do festival uniram artistas de diversos países da América Latina e outros estados brasileiros com artistas locais, como o grupo de hip-hop Ouro de Mina. Os eventos aconteceram na Casa Cultural Horácios e também reuniram diversos coletivos culturais da cidade, como a Fumacê e a 34. Com flash de tatuagens, exposição de zines, quadro, muita arte visual e também uma pancada de atração musical, o Festival Garotas Uivantes movimentou a cena, mostrando como a construção do universo underground e de mídia radical também é feita por mulheres. Artistas e bandas como La Burca, Anticorpos, Santina, Baio, Mieta, Yastana Araújo, Natália Mota e tantas outras artistas continuam o processo de luta política, artística e cultural no século XXI. Para saber mais sobre o festival, você pode acessar a matéria Garotas Uivantes, o eco feminino na noite bauruense, produzida por mim e pela Joyce Rodrigues para o Jornal 2. Temos também os encontros e espaços poéticos da cidade, como os slams, as batalhas de rimas e os saraus, que servem como disseminadores da cultura. Um dos exemplos é o Sarau do Viaduto, projeto organizado pelo grupo Biblioteca Móvel Quinto Elemento, que contou com bandas fixas de zine e apresentações de poetas em diversas das suas edições. O Sarau também trouxe artistas de todo canto do estado para a cena cultural bauruense. Uma delas foi Tamires Frasson, poeta e zineira e uma das organizadoras dos projetos Litera Ocupa e Jornal Sob Verbo de Jaú, mostrando que essa comunidade de comunicação radical e mídia independente também se comunica no território 014. O Sarau do Viaduto também recebeu a artista Mariana Lacava, conhecida como Coexistindo Marginal, responsável pela produção dos Poezines, com a edição número 1, Poexistir, e a edição número 2, Agonia. A artista é também responsável pela produção do Slam Subverso, outro importante articulador da cultura underground da região 014. Outro zineiro da cidade é o poeta Guilherme Afonso, cujas produções estão na experimentação da origem artesanal das zines, com edições que são costuradas e escritas à mão pelo poeta. As produções de Guilherme Afonso mostram que a experimentação técnica, artesanal e, de fato, o que é a possibilidade das zines continua infinita. Em pleno século XXI, com a maior parte das produções sendo digitais, ele continua escrevendo e costurando à mão as suas revistas de maneira puramente artesanal. No campo da produção de zines voltado para a comunicação jornalística, a gente tem também os jornalzines produzidos pelo Jornal 2, uma mídia alternativa e radical que atua desde 2017 na cidade e que encontrou nas zines também uma maneira de comunicação com a população bauruense. As zines são entregues gratuitamente em centros culturais da cidade e em avenidas de grande movimentação, como a Avenida Rodrigues Alves, e trazem matérias sobre a fundação de times femininos de futebol, guias de batalhas de rimas de Bauru, matérias ligadas à destruição do cerrado local e tantos outros temas caros à população bauruense.
A ideia é que esses jornalzines ajudem a aprofundar o debate sobre a vida política, cultural e social da realidade bauruense e, sendo entregues gratuitamente, cheguem a cada vez mais pessoas no município. Bom, estamos chegando na finalização. O cenário cultural no começo dos anos 20, nesse século 21, mostra que é possível e necessário manter a comunicação radical atuante. A zine, como produção independente e contra-hegemônica, mantém-se viva ainda nesse começo de milênio. E é também através da ação daqueles que se debruçam para tentar entender e teorizar as zines, pelo meio de livros, artigos, filmes, documentários e toda essa discussão a respeito dessa cultura. No entanto, no meio de toda essa documentação e resgate histórico, é importante perceber que esse ecossistema continua vivo e em expansão, através das diversas oficinas, debates, encontros, mas principalmente do momento em que a pessoa resolve fazer por si mesmo e criar uma nova zine, seja ela digital ou física. É importante notar que a partir do momento em que você pega uma zine, entende esse formato e resolve se apropriar desse meio técnico de produção, você pode se tornar um agente da comunicação radical e fazer parte dessa luta com a gente. Bom, gente, chegamos à finalização desse debate sobre comunicação radical, zine, toda essa espiral que a gente passou junto nesse momento. Muito obrigada para você que chegou até aqui. E todo o material que eu falei, que eu debati a respeito aqui, que você pode conferir na bibliografia daqui dos créditos, está disponível na íntegra online. Então só dá um salve aí, procura que você vai encontrar. A ideia é que a partir desse contexto aqui, de toda essa troca de ideia, você possa participar desse ecossistema de zines e conhecer um pouco melhor a respeito dele. Então perceba que você pode criar uma zine, que você pode criar ela dentro da sua casa, com uma cola, com papel, com uma tesoura, ou então de formato digital também. Mais uma vez, muito obrigada por fazer parte desse debate, espero que esse vídeo possa te inspirar a colar em todo esse ecossistema de comunicação underground que existe em Bauru. Cole nas oficinas, participe da Ziniteca, faça parte dos encontros e conheça um pouco de todo esse universo que existe em 014 em tantos outros lugares pelo mundo. Eu espero que você tenha gostado de chegar até aqui, em que em algum momento você possa se inspirar, fazer por si mesmo, criar uma zine e fazer parte desse ecossistema. Muito obrigada e até mais.